Eu queria chamar primeiramente Karina Meigeiras, que é administradora com mais de 25 anos de carreira na área de tecnologia, consolidou sua carreira na área de Data e Analytics, onde teve a oportunidade de realizar transformação digital em algumas empresas, construindo a área de dados do zero, contratando e treinando a equipe, implementando processos, ferramentas, governança e democratizando a cultura orientada e dados para todas as empresas, gerando resultados valiosos. E foi uma mentora por vocação e paixão por ajudar as pessoas, principalmente mulheres, a se desenvolverem e a terem sucesso nas suas carreiras. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Karina. Tudo bem, meu bem? Fica à vontade, seja bem-vindo à nossa arena. Tudo bem? É uma alegria muito grande ter você com a gente, fica à vontade. E para finalizar, a Juliana Burz é gerente de produtos e inovação e negócios no Learning Village, um hub criado pela HSM e Singularity U Brasil, head de operações do Dot Hub, hub de inovação da Deloitte Powered by Learning Village e do Localiza Labs da LACO. Se eu tiver falando alguma coisa errada, ela vai me corrigir, mas eu acho que o meu inglês está em dia, não está? Então, só para finalizar, eu queria falar sobre a Juliana, que é Master em Marketing e Relações Internacionais, professora de Design Estratégico da Caesar School, mentora de negócios e startups na Distrito, líder no Comitê Mundial Digital do Grupo de Mulheres do Brasil, membro do Comitê de Inovação da International Association of Artificial Intelligence e autora e apresentadora do podcast Dá Pra Inovar, @Dá Pra Inovar no YouTube e Spotify. Sigam o podcast também. Uma salva de palmas para Juliana, que chega para somar com a gente. Meu amor, muito obrigado. Seja bem-vinda. O meu inglês tá bom, ela falou. Pessoal, o espaço é inteiramente de vocês. Obrigado, uma boa palestra, um bom painel, uma boa conversa. Tudo bem, gente? A gente está nesse painel aqui para falar de ecossistemas, hubs, a gente está falando aqui de plataformas de serviços, mas é importante a gente trazer isso para esse contexto, né? Legal, muito obrigada, Paulo. Tudo bem, gente? Bom dia. Super feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. É muito legal a gente ter um espaço aqui para falar de conexões, de inovação na prática, né? Como que isso acontece. Não é trivial, às vezes a gente vê ali um hub de inovação e acha que as pessoas vão estar ali e aquilo tudo vai acontecer de uma forma orgânica e não é tão fácil assim, né? Então, como você falou, Paulo, essa questão de comunidade é muito forte ali no Learning Village. Nós somos um hub criado pela Singularity University no Brasil, nós somos Country Partners da Singularity e pela HSM. Então lá a gente tem 80 startups e 42 corporates e a gente ativamente faz com que elas se conectem o tempo inteiro, né? Como que a gente faz isso? A gente cria eventos, a gente cria pitch journeys para as startups se apresentarem. Tem o Pitch and Beer também, que a galera gosta muito, que é onde a gente toma uma cervejinha no final. É bom, hein? Então funciona muito bem, tem cafés da manhã, tem temas, né, que a gente traz ali, tem hubs setoriais, então tem o Hub ESG, tem o Hub Agro, tem o Hub de Games. Então eu acho que uma comunidade ela só funciona quando ela é viva e pulsante. E ali o nosso logo tem um pulso, até por isso que a gente fala que a gente pulsa a inovação, pulsa diversidade, pulsa criatividade. E esse pulsar, que tem a ver muito com o pulsar do coração, é a conexão humana, né? Que a gente fala muito de tecnologia, AI, Gen AI, que a gente só está ouvindo isso, né? Acho que todos os painéis aqui vão tratar sobre isso, mas a gente percebe muito que sem as pessoas nada disso aconteceria. E é pelas pessoas que a gente está ali. Então, eu acho que essa conexão, ela precisa ser intencional. E a gente provoca com que essas conexões, a gente estava até falando isso antes do painel, elas acontecem num café, numa conversa, no final de uma palestra. E aí, o que você curtiu e tal? Dali pode sair um projeto, pode sair um outro produto inovador que ninguém estava pensando. Então, acredito muito nisso, o poder das conexões. Eu queria pegar um gancho no que você estava falando aqui, que é importante, que assim, não é o evento pelo evento, né? É o evento como um pretexto ou como um contexto para que os encontros de negócio aconteçam. Exatamente, é uma ferramenta. Então, assim como a cápsula, né? Então, e outros hubs de inovação, existem vários eventos. Se o evento for só expositivo, ótimo, você vai lá, consumiu aquele conteúdo e tal. Mas o que você vai fazer depois daquilo? Como é que vai ser a segunda-feira depois, né? Você vai aplicar aquilo que você aprendeu no evento? Você vai usar uma conexão que você fez ali para gerar projeto? Então, por exemplo, as corporates estão dentro, né, de casa, fizeram conexões com startups incríveis e saíram projetos ali. A gente fala das conexões não óbvias,
Então, às vezes, você apresenta uma empresa de saúde para uma empresa de agro. Aí você fala, nossa, nada a ver. Sim, tem tudo a ver. Pode gerar um negócio. Teve um projeto que saiu lá de dentro do Learning Village, uma startup que fazia treinamento de Enem com comando de voz na Alexa e apresentou para um grande hospital, que é o nosso cliente lá no Learning Village, e eles estão tentando implementar isso dentro do hospital. Então, a princípio, aquela startup pensou para a educação, para a capacitação, mas por que não usar isso para evitar um atendimento de uma enfermeira, de repente, que vai perder o tempo para ligar a TV no quarto de um paciente, sendo que ele pode pedir, Alexa, liga a TV, Alexa, abaixa a temperatura do ar-condicionado. E saiu num café, no Learning Village, então funcionou super bem depois de um evento, exatamente isso. Conta um pouquinho do papel dessa interação em ecossistemas para a tua carreira e depois para o negócio, onde você está hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está assistindo. Prazer para mim estar aqui também, né? E é muito bom falar de inovação, criatividade, como é que a gente impulsiona todo esse hub, né, de inovação, aí como a Ju estava falando. Então, eu tenho 25 anos na área de tecnologia, minha ex-experiência foi numa startup que também foi uma acelerada, participou de um hub de inovação e acelerada pela AWS, né, coincidentemente, né? E a AWS hoje, ela ajuda, ela é o braço acelerador de muitas startups, né? Então a gente tem um programa chamado Activate, que tem um programa de conexão com hubs de inovação, com fundos de investimento, e na verdade a AWS vem embarcando treinamento, vem embarcando conhecimento, dando conhecimento das ferramentas que a gente tem hoje, dos serviços da AWS, e também com créditos, né, nesse programa Activate, para poder acelerar essas startups. Então é muita conexão com hubs como o Learning Village, como a Cápsula, e de fato para poder acelerar e ajudar naquele, né, inicial ali da startup, que está early stage, né, que teoricamente é muito investimento, a gente faz muito esse papel, tá? Com relação a outro centro de inovação que a gente está trazendo também é o Generative AI Innovation Center, que também é um foco da AWS acelerar como que as empresas e como que as startups possam usar a tecnologia e usar a melhor tecnologia, a tecnologia como meio para impulsionar essas empresas. Então esse centro de inovação está se conectando com todas as empresas, startups, entendendo seus negócios, trazendo também experts no assunto em termos de estratégia, para entender das estratégias das empresas e como que a gente conecta os produtos que a gente tem hoje, como que a gente implementa Generative AI para poder impulsionar as empresas. Então, também é uma outra, né, vertente que a AWS está trazendo, para que, de fato, tudo isso, como que a gente consegue atender da melhor forma possível os nossos clientes e conseguir potencializar o uso da tecnologia, do Generative AI, para, de fato, gerar valor. Cláudio, traz para a gente um pouco do contexto do que é a cápsula e qual que é o propósito por trás dessa iniciativa. Então, a gente olhou de uma maneira... Porque centros de inovação e olhando startups que estão nesse limite das novas tecnologias, transformar a nova tecnologia em negócio e a partir daí você ampliar, crescer, normalmente você cresce, vende, se funde, né? Então você tem toda uma história de aceleração de negócios, né? Mas a gente olhou que isso é muito bem feito, né, no mundo e no Brasil, né? Vocês estão aqui como exemplo, né? É muito bem feito. Então, mas aí faltava, no nosso ver, um pedaço que são as pessoas, e são aqueles setores que não estão nessa linha de ponta, né? Então, ou seja, é muito difícil imaginar uma startup, não sei, posso falar uma bobagem aqui, mas que chegue algum investidor que vai falar para acelerar uma startup que vai falar de tecnologia do carnaval. Então, isso é muito difícil. Ou você trazer tecnologia para o campo da economia criativa, do teatro, por exemplo. Como é que eu trago isso em artes cênicas que alguém vai bancar, né? Então, ou seja, o nosso propósito foi como é que eu desenvolvo essas pessoas, né, traindo para esses negócios que são tradicionais de tecnologia. Então, essa foi a primeira motivação. E a gente visitou vários lugares, tivemos lá no Learning lá no ano passado, por exemplo, visitamos o centro de vocês, mas lá em São Francisco. Mas como é que era essa pegada? Era olhar que nesse espaço estava bastante bem ocupado, né? E por que não fazer uma tentativa um pouquinho diferente, que era olhar pessoas, né? Então a gente olhou muito esse lado de permitir que a tecnologia fosse acessível a quem está afastado dela. Muitos laboratórios que a gente vai ver, a gente conversa, por exemplo, com Biggs, pode falar com a Apple, né? Não, mas eu tenho laboratório sim aonde? Numa universidade. Quem que pode acessar?
quem está numa universidade. Como é que eu acesso um equipamento desse estando fora da universidade? Esse que é o propósito que a gente quer. Como é que eu dou acesso a essa tecnologia àquele que não tem? E hoje é muito fácil aprender a usar a ferramenta. Assim, a gente tem um tripé quando a gente olha para a tecnologia: pessoa, processos e tecnologia, de fato, né? E isso, quando a gente olha esse tripé, isso fomenta a cultura, né? Então, quando você olha para pessoas, que você está formando pessoas, então primeiro você evangelizar essas pessoas, trazer informação, mostrar um universo que provavelmente elas nunca tiveram contatos antes, né? Entender o que elas podem fazer com aquilo dentro do habitat natural delas e como é que consegue funcionar essas pessoas. Então, primeiro você evangelizar, depois você democratizar os produtos e serviços que a gente tem. Quando a gente olha para pessoas e quando a gente foca em formar pessoas, muito provavelmente essas pessoas vão olhar para seus negócios, entender suas dores e tirar o melhor proveito dessa tecnologia, né? Que talvez nem precise a melhor tecnologia, a tecnologia mais de ponta, mas é aquela que resolve o problema dela naquele momento. E pode ser que no nível de maturidade que ela esteja, seja a empresa que está começando, seja a startup que está no early stage, não é o momento de ter uma tecnologia muito avançada, mas ela já vislumbra onde ela quer chegar. Então a evangelização da pessoa com relação a processos, né, desenvolvimento de pessoas e tecnologia vai fazer ela chegar mais longe. E realmente a questão de pessoas é muito forte para a gente, né? O desenvolvimento de pessoas, porque a HSM também é uma instituição de educação executiva muito tradicional, né? Tem seus 37 anos. E a própria Singularity, que nasceu lá na NASA, no Vale do Silício. Então, de 10 entre 10 empresas que eu converso, todas elas falam sobre cultura de inovação. Preciso desenvolver essa cultura, preciso fazer com que as pessoas entendam o processo da inovação, preciso instituir aqui a questão do erro, né? Porque a inovação também não é sempre acertar. Tem gente fazendo, é verdade. Porque é difícil mesmo, né? A inovação vem do novo, né? Justamente, é experimentar, é testar, é errar, é aprender e é melhorar o que você está fazendo, né? Algum processo. E muitas vezes a empresa dentro de casa não tem processos para fazer isso sozinha. Ou não por desconhecimento, mas também porque o time está cheio de demandas, né? Que não consegue parar. Aí tem uma outra frase que eu ouvi num outro evento que eu achei interessante: ninguém inova no tempo que sobra. Porque não dá, ou você põe a inovação no processo, né, dentro do seu KPI, OKRs ali, conectado ao planejamento estratégico, e aquilo vira parte do core da empresa, e aí entram as corporates, que estão lá no Learning Village, para poder aprender com as startups. Então é muito interessante quando a gente tem, por exemplo, um executivo de uma grande empresa fazendo mentoria para uma startup. E uma empresa de auditoria, por exemplo, como uma Deloitte, que tem seus 170 anos. Aí vem lá o sócio da Deloitte fazer perguntas para a startup. E como é que vai seu balanço aí de 5 anos e tal? E o menino da startup, não existe isso, né? Então é um aprendizado tão mútuo, né? Só que o executivo acaba aprendendo até muito mais, porque ele entende que aquele universo de inovar, de empreender, é muito desafiador e muito rico. E isso pode ser implementado dentro da empresa também. Então, o nosso papel ali enquanto hub, e os outros hubs também têm que desenvolver muito também essa parte, é de conectar esses olhares, né? O que eu consigo fazer com que essa empresa aprenda com essa startup? Como essa startup consegue vender para uma grande corporate? E como a gente vira um fomentador disso? Como que a gente conecta essas pontas, né? Faz o match. É tipo um Tinder da inovação. O fundamental em qualquer processo desse é se autotransformar, né? Então, quando a gente falou anteriormente na cultura do medo, isso existe nas organizações também. 90% desses controles são totalmente desnecessários, né? São aqueles poderes que a gente exerce porque a gente tem lá. Tem uma historiazinha que era o quem que manda no aeroporto, né? Então o cara fala, quem manda no aeroporto aqui é o brigadeiro, alguém que toma conta aqui, que autoriza ou não o avião a sair. E alguém fala, não, é o cara que mexe no pitoco. Mas que diabo de pitoco? Pitoco é aquele negócio de madeira que fica na roda do avião. Se aquele cara tirar, o avião anda. Se ele não tirar, não anda. Não há almirante que mande. Então, a gente tem em grandes organizações essa quantidade de pequenos poderes e controles que não servem para absolutamente nada. Então, quando a gente tem esse processo de mudar a cultura de inovação, vem muito por aí. E a gente tem que fazer isso por dentro, é orgânico. Você conta a história aqui que eu achei muito interessante do não tem tempo para inovar. O primeiro processo que a gente fez, a gente começou esse processo no Senac tem 3 anos no Rio.
primeiro processo era fazer um programa interno de inovação aberta pelos colaboradores, chamava-se Uma Inovação no meio da pandemia. E aí foram vários grupos com vários projetos. E alguns não foram para frente, por quê? Porque o gerente não liberava o funcionário que estava naquele grupo para poder ter o tempo de construir aquele projeto. Então, ou seja, essa cultura, se você não mudar, ela te sufoca, né? Então, esse processo do Senac, hoje, em termos de quantidade de pessoas que frequentam o Senac, mas vou falar o S em geral, tá? São milhões de pessoas no Brasil. Então, ou seja, você conseguir trazer essa semente da inovação, dessa nova forma de educar, dessa maneira de você se requalificar num ambiente como o Sistema S, isso é revolucionário a nível de país, você transforma muito rápido. Então a gente tem uma oportunidade, nós temos uma distância social muito grande no mundo, mas a gente tem um momento de ruptura tecnológica. Todo momento de ruptura, quer dizer, quem já investiu ficou para trás, né? Porque tem que investir de novo. Nós estamos naquele momento, a gente pode investir agora a partir da mesma condição de quem já investiu. Então é uma chance que a gente não pode perder. E o grande diferencial agora está em conhecimento, em pessoas. Porque eu posso ter pessoas fazendo um monte de coisa aqui e vão estar na Índia, vão estar em outro lugar trabalhando remotamente. Por que não no Brasil? Então é uma chance extraordinária que nos próximos 3, 4, 5 anos a gente vai ter chance de fazer. Fazer o processo de atualização é importante, que bom esse programa do governo, mas demora muito. A gente tem hoje no Brasil urgência, né? Então acho que essa urgência através desse processo de educação, de inovação, de transformação de pessoas, ela é fundamental. Eu acho que o Sistema S pode contribuir um pouquinho com isso. Isso que você comentou é o purinho conceito de ecossistema, né? Não existe essa visão mais de, aquele é meu concorrente, não vou ajudar fulano, aquela empresa não pode estar junto com a outra empresa porque vai roubar. Não é bem assim, né? Hoje em dia a gente tem visto muito, até no próprio Learning Village, a gente tem empresas ali que são, a princípio, concorrentes, mas a gente tem muito competition, né? Que é o senso de competição com cooperação. Então, a gente é agnóstico, a gente não representa só um setor ou só um tipo de empresa. Então, acho que o DONT é isso, né? De você olhar, né, para aqueles projetos e entender como é que você pode colaborar, como é que você pode contribuir. De repente, você não vai fazer tudo, mas você consegue fazer uma parte e apoiar aquele teu suposto concorrente que lá na frente ele vai te ajudar com uma outra coisa. Então, acho que isso é super importante, a gente ter essa visão aberta, né, de fazer conexões. E eu acho que o DO, né, é justamente a gente ir aberto para poder se conhecer, para poder estar ali presente, né? A gente tem, inclusive, modelos híbridos e online. Então, a gente entende que o nosso lugar, apesar de belíssimo, eu sou de suspeita para falar, não vi a cápsula ainda, que eu estou louca para conhecer. Mas é muito bonito mesmo, é um prédio, tem 7 andares, atrás do metrô Vila Madalena. Quem estiver em São Paulo está convidado para tomar um café comigo, me procurem lá nas redes sociais. E a gente entende que o prédio em si, ele tem que ser uma ferramenta, ele não pode ser um coworking. Aliás, eu nem uso essa palavra coworking, eu não posso falar coworking, porque vem muita gente lá falar, eu queria X espaços, 4 lugares, eu tenho aqui um time e tal. Não é sobre isso, é sobre fazer conexões, você entregar para a comunidade o que a comunidade vai entregar para você. Tem que fazer sentido, tem que ser relações que façam sentido. Então a gente faz uma curadoria tanto das startups quanto das corporates também que entram lá. É óbvio que a inovação tem que gerar nota fiscal, né? Tanto para todo mundo quanto para a gente, porque a gente também tem boleto para pagar. Então a gente também olha com essa perspectiva, faz sentido, mas também vai ser uma empresa potencial que vai gerar negócio, que vai entregar para a comunidade. Então eu acho que esse olhar também é super importante. Por que você vai ingressar num hub? O que você pode contribuir? Você vai trazer um conteúdo, você vai participar de um painel, você vai ajudar no projeto de intraempreendedorismo, que nem o Cláudio falou, de fazer ideias internas na empresa. A gente vai criar os embaixadores da inovação juntos, ou você vai participar de um pitch de startup para ser uma banca, né, para poder avaliar essas startups. Tem várias formas de contribuir. Mas eu acho que o principal DONT, eu diria que é esse, assim, você ir com esse olhar muito business, sem pensar nas conexões. Aí não vai dar certo, entendeu? Eu acho que é fundamental a gente trazer isso para o Rio de Janeiro, no sentido não só porque é o Rio de Janeiro, mas de fato dar oportunidade para a gente trazer inovação, criatividade. Eu acho que o carioca ele tem um pouco disso, né, da criatividade, do carnaval. E olhando inovação, é pensar o que a gente pode fazer com o que a gente tem e o que está por vir de Generative AI.
para a gente poder potencializar, né, o Rio de Janeiro. Então a cápsula vem, acho que numa hora super ótima, o prédio está lindo, no sentido de estar no meio, né, acho que respirando um pouco ali do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente tem tudo para trazer, de fato, reviver essa coisa da inovação, da criatividade. Acho que o Rio de Janeiro já teve um dia e está voltando até agora. A gente tem um convênio com a Prefeitura do Rio, chama Rio do Futuro, Senac Investe Rio, olhando justamente esse caminho. E eu acho que tem um caminho muito interessante sendo construído, né? Então, o projeto do Porto Maravalli, assim, eu achei muito interessante por conta do Impatec, quer dizer, uma graduação de matemática, onde eu trago, o governo que esse projeto traz alunos vencedores da Olimpíada da Matemática da Escola Pública no Brasil inteiro, pega os 100 primeiros colocados e dá a oportunidade de se graduar em matemática no Instituto de Reconhecimento Mundial, né? Então, você imagina que nós vamos ter daqui a 4, 5 anos. Então, apostar em educação, eu acho que está sendo uma característica interessante do Rio recentemente. Outro lado é esse lado de você trazer algumas características que o Rio tem que a gente foi deixando um pouquinho para trás. E a gente aposta em algumas delas, né? A gente tem o Centro da Economia Criativa nosso, a Cápsula, mas eu tenho outro voltado para a saúde, está no Riachuelo. Saúde o Rio é protagonista, que a gente fala pouco nisso. Mas tem todo o ambiente daqui de ter um grande ecossistema voltado à saúde. A economia criativa é a economia do entretenimento. Aí você faz grandes shows, né? Viva Madonna, Rock in Rio e tal. Quantas pessoas do Rio de Janeiro trabalham naquele show? Quantas empresas têm tecnologia para operar um som e uma iluminação de Rock in Rio? Por que eu não ajudo? Aqui. Por que eu não ajudo a construir isso? Então a gente olhou para esse cenário, ou seja, carnaval. A economia do carnaval é enorme. Então, como é que a gente trabalha com essas pessoas? Então, olhando para o futuro, a gente vê uma construção muito do Senac com dois ambientes, né? Esse ambiente que é dessa inclusão de segmentos que não estão no olhar, né, do investimento, do investidor, e, no outro lado, propiciando o acesso ao jovem de uma educação bem diferente. A gente tem a possibilidade de fazer educação livre, né? Quer dizer, educação tradicional, que é obrigatória, essa é regulada, mas a nossa é livre, né? Então a gente pode fazer cursos de formação que sejam experimentos que possam mudar realmente a vida de pessoas e estão mudando. Então, assim, é muito interessante como é que você resgata pessoas que o ensino tradicional expulsa, como é que você resgata através de um ensino mais atrativo. Hoje, quem mexe com a educação, a gente busca evasão zero, porque ninguém fica até o final, não existe isso. Então, quando a gente comemora, você não tem a noção do prazer que é você fazer uma turma, chega ao final, ninguém evade. Obrigado, foi um prazer aprender com vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês três. E vamos nessa, vamos para o próximo ponto aqui de conteúdo do painel do Senac. Tamo junto, gente. Boa tarde, Obrigada. pessoal.